Olá, eu vou apresentar a pesquisa A Propagação da Febre Amarela na Baía da Babitonga, em Santa Catarina. Eu sou Maurício Ruiz Câmara, o orientador da pesquisa, e nós desenvolvemos juntamente com Eduardo Stipp-Heck e Isabela Martiri Pereira, ambas bolsistas PIBIC Ensino Médio do campus Joinville. A pesquisa está vinculada ao grupo de pesquisa e extensão Educação, Saúde e Ambiente e foi aprovada no edital 01/2019 PROPI, Programa de Iniciação Científica Júnior. O problema central da pesquisa refere-se à proliferação da febre amarela em Santa Catarina, que ocorre desde 2018, num surto considerado a terceira onda da doença no país. E nesse contexto, surgem algumas questões. Quais as características da febre amarela? Quais as relações entre a ocupação de ambientes frágeis e áreas úmidas com a saúde da população? É possível estabelecer uma relação causal entre o ambiente natural e a proliferação de doenças tropicais? Enfim, como ocorreu a propagação da febre amarela na Baía da Babitonga? O objetivo geral foi compreender a propagação da febre amarela na Baía da Babitonga, estudando os ambientes da doença. Especificamente, estudar os ambientes naturais de propagação, compreender os mecanismos de propagação e transmissão da febre amarela, compreender as características biológicas da doença e representar, por meio cartográfico, a distribuição e propagação de doença na área de estudo. Como fundamentação teórica, trabalhamos com Francisco Mendonça, que faz uma abordagem entre espaço e saúde e interrelaciona os campos do conhecimento geográfico, epidemiológico e médico. Também utilizamos Milton Santos e Maria Laura Silveira através da categoria de território usado, procurando aprender o contexto de uso do território, pois a definição de qualquer pedaço do território deve levar em consideração a interdependência e a inseparabilidade entre materialidade, que inclui a natureza e o seu uso, e as ações humanas, isto é, o trabalho e a política. E Antônio Carlos Diegues, com a categoria de áreas úmidas, que são ambientes fortemente influenciados pela presença das águas doce, salobra e salgada. Como metodologia da pesquisa, fizemos a delimitação natural da Baía da Babitonga e a descrição da paisagem. Foi feita uma caracterização biológica da doença através da pesquisa literária. Foi realizada a análise dos índices regional e local de incidência da doença a partir de dados epidemiológicos. E os dados obtidos permitiram representar os quantitativos da doença na Baía da Babitonga e elaborar gráficos demonstrando a evolução da propagação da doença. E para o recorte temporal, foi realizada uma periodização através do seu histórico da propagação. Também foi elaborado um cartograma digital para espacializar essa propagação da doença. Resultados e discussões. E como se dá a propagação? É uma doença não contagiosa e a picada do mosquito é a principal forma de transmissão. Ou seja, a doença vai se caracterizar em duas modalidades, uma silvestre e outra urbana. E o que diferencia essas duas modalidades é a presença ou tipo de vetor, ou tipo de mosquito. Então, no urbano, nós temos o Aedes aegypti como o principal transmissor da doença. E no circuito florestal ou silvestre, nós temos os mosquitos da família Sabetes e Hemagogos como os principais vetores transmissores. Nesse gráfico, o que nós conseguimos ver?
a propagação da doença, então, no circuito florestal ou silvestre e a propagação no circuito urbano ou na cidade. Então, no circuito florestal, o mosquito, ele pica o primata, ele pode adquirir a doença e depois vai reproduzir em outros animais, principalmente os macacos, e nos seres humanos que frequentam áreas de floresta. Na cidade, esse circuito ele é feito pela Aedes aegypti, que pica uma pessoa contaminada, adquirindo o vírus e retransmitido para outras pessoas. Uma questão importante é que na relação da cidade com a floresta, a pessoa tem que estar circulando por entre essas duas áreas. Em Santa Catarina, para entender essa propagação, nós utilizamos o conceito de corredor ecológico, e que são áreas florestadas, contínuas ao longo do litoral e que conectam cidades, balneários e localidades imersas na paisagem florestal atlântica. A continuidade da floresta litorânea forma um corredor entre o sul de São Paulo, o litoral paranaense e o litoral de Santa Catarina, conectando o complexo estuarino lagunar de Iguape, Cananéia e Paranaguá, e as baías de Guaratuba e Babitonga. Então, a marcha da dispersão e propagação seguiu uma via litorânea constituída por áreas úmidas e ambientes propícios à proliferação da doença, ou seja, ambientes influenciados pela presença da água doce, salobre e salgada, como manguezal, pântanos, rios, praias, baías, áreas alagadiças ou sujeitas à influência da maré. Os indícios registrados pela pesquisa sugerem que houve a propagação da febre amarela por este corredor ecológico. A rota foi traçada a partir de pesquisas em boletins epidemiológicos e cotejado com reportagens de jornais. Então, aqui nós temos a propagação litorânea pelo corredor ecológico. Então, aqui é o sul de São Paulo. Aqui no mapa, então, na imagem, nós temos o litoral paranaense e Joinville e a Baía da Babitonga. Então, este corredor ecológico, segundo a pesquisa relata, vai ser o principal canal de transmissão via litorânea. Nesta área florestada, está intermediada por cidades, localidades e áreas urbanizadas, balneários turísticos. Então, vai ser uma área propícia à propagação da febre amarela. E foi feito também uma linha do tempo da dispersão da doença, né? E ela foi rastreada no seu percurso e foi evidenciado pelos registros de incidência. Então, aqui essa dispersão temporal foi espacializada. Então, nós vemos que na primavera de 2018, a doença estava concentrada no sul de São Paulo. Em janeiro de 2019, já estava no litoral paranaense. E a partir de março de 2019, já chegou na Baía da Babitonga. Então, os boletins epidemiológicos e as reportagens de jornais, elas permitem compreender essa dispersão e a propagação pelo corredor ecológico. Neste mapa, nós vemos, então, a dispersão pela data de ocorrência e também os casos que vão ser registrados e divulgados pela mídia local. Bom, em Santa Catarina, entre 2018 e 2020, aconteceram alguns contágios. Então, em 2018, em Santa Catarina, nós tivemos 57 notificações da doença, porém, um caso confirmado. 5 notificações na Baía da Babitonga e nenhum caso confirmado. Em 2019, 58 casos notificados
e 2 confirmados em Santa Catarina. E na Baía da Babitonga, 12 casos notificados e 1 caso confirmado. Em 2020, 129 casos de febre amarela notificados e apenas 17 confirmados. E eu falo apenas, dada a grande quantidade de casos, né? Sabendo que um caso já é extremamente preocupante pela sua disseminação e pela população atingida. Né? E na Ilha da Babitonga, 9 casos notificados e nenhum caso confirmado. Então, o que nós vemos? Que mesmo tendo a dispersão pelo corredor ecológico, os casos ocorreram. E entre 2018 e 2020, Santa Catarina teve 1 caso confirmado, em 2018, 2 em 2019 e 17 em 2020. Uma evolução bastante intensa. Sendo que na Baía da Babitonga apenas 1 caso foi confirmado. E para encerrar, uma questão importante são os contágios em primatas não humanos, né? Nós chamamos de PNH, que são os macacos. Por quê? Porque a doença, em seu ciclo silvestre, não é erradicável, pois o vírus permanece nos mosquitos que vivem na copa das árvores, dentro das florestas e nos macacos. Os animais, quando adoecem e morrem, dão o alerta de que o vírus está circulando e atingindo animais sem imunidade, em áreas de transição entre zona rural e urbana. Então, os macacos, né, os PNH, primatas não humanos, eles vão ser muito importantes para alertar a presença da doença. Então, entre 2017 e 2020, em Santa Catarina, houve a morte, né, a notificação de morte de 201 macacos, 246 entre 2018 e 2019 e 851 19 e 20. Então, um aumento significativo do número de mortes de macacos que evidenciam a presença da febre amarela, tanto em Santa Catarina como na área de estudo, a Baía da Babitonga. Finalmente, o ambiente natural litorâneo propicia a propagação da febre amarela e a marcha da dispersão e propagação seguiu a via litorânea, constituída por áreas úmidas e ambientes propícios à sua proliferação. A ocorrência de casos em humanos evidencia que há uma circulação constante de pessoas entre as áreas urbanas e de florestas, com a presença de vetores silvestres, entre os corredores ecológicos de São Paulo e Santa Catarina. Os dados revelam um aumento significativo de casos de epizootias em macacos entre 2017 e 2020, em Santa Catarina, totalizando 1.298 macacos mortos, com 38 notificações da Baía da Babitonga. Os macacos sentinelas denunciam a epidemia de febre amarela. Agradecemos o Instituto Federal de Santa Catarina por propiciar a pesquisa através de seus editais e ao CNPq pelo financiamento da pesquisa através da bolsa aos jovens bolsistas, né, as bolsas de pesquisa para os alunos do ensino médio. Obrigado.